inteligência artificial assombrosos, são capítulos assombrosos da IA que estão sendo tramitados, né? Existe um vídeo lá no meu canal de um artigo, né? Que dentro de 10 anos os humanos serão substituídos pela IA. 10 anos. E eu estou vendo, e eu acredito que todos que estudem esse assunto, que nós estamos diante de um âmbito de aceleração para essas coisas muito rápido. Então, veja o que diz o artigo. Eu vou soltando aos poucos aqui para a gente estudar. Este pode ser o nosso mundo daqui a 10 anos. Tem uma visão do nosso mundo daqui a 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal precisam trabalhar. Ou pelo menos é isso que diz um grupo. Olha só, dentro de 10 anos, uma utopia mundial em que os seres humanos não precisarão trabalhar. Isso diz um grupo de pesquisadores que escreveu um artigo controverso e influente chamado IA 2027. O documento, irmãos, se chama IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. O artigo científico gerou um debate sobre se a IA realmente ameaça a humanidade. As imagens deste vídeo foram geradas por inteligência artificial. A essência do cenário previsto pelos pesquisadores é que uma gigante da tecnologia fictícia dos Estados Unidos, chamada Open Brain, cria uma IA super inteligente que começa a ficar fora de controle em 2027. A empresa ignora os alertas de perigo. A rivalidade com a China estimula a empresa e o governo americano. O artigo imagina que uma guerra quase eclode, mas é prevenida por um acordo das IAs. Porém, em algum momento da década de 2030, a humanidade se torna um empecilho para a ambição das IAs. O artigo prevê que elas vão matar os humanos com armas biológicas. Tudo isso parece ficção científica, mas o cenário IA 2027 está sendo saudado por especialistas que tentam alertar o público sobre uma potencial ameaça existencial à humanidade. Porém, outros discordam e dizem que tudo isso é muito improvável. Olha só, existe uma previsibilidade que a IA ela vai tomar uma proporção aí de sair do controle. Sair do controle é muito breve, tá? É por isso que a gente tem falado sobre a questão por que os CEOs das grandes corporadoras, das grandes empresas de tecnologia estão construindo seus bunkers. Aí veja, só para você ver o nível de dependência e de escravidão que nós estamos. Isso aqui é a matéria de hoje, está lá no meu Instagram, ó. IA em hospitais, 82% usam, mas 74% se sentem desesperados. Uma pesquisa da ANAP revela que 82% dos hospitais privados do Brasil já utilizaram a inteligência artificial. Mas 74% se sentem despreparados para a transformação que ela trará. A preocupação inclui a qualidade dos médicos recém-formados, apontada por 95,1% das instituições. A telemedicina é aplicada em várias áreas, mas ainda precisamos dosar e equilibrar o custo da qualidade no atendimento. Irmãos, infelizmente, tem duas coisas. Eu vi que um homem, ele quis trocar o sal por alguma coisa. Alguém viu uma reportagem como essa? Ele quis trocar o sal por um outro ingrediente, perguntou ao ChatGPT, ele usou o ingrediente que o ChatGPT informou para ele e ele ficou intoxicado e foi para o hospital. Mas eu digo sem medo de errar, que nós estamos
tendo dentro da medicina os médicos recém-formados utilizando o chat GPT para dar diagnóstico de paciente, tá? Eu não tenho medo de falar isso, que muitos médicos recém-formados, eles não estudam nada e eles recorrem às inteligências artificiais para dar diagnóstico, pedir exame e receitar remédios. Deus abençoe, irmão Cleiton. Deus abençoe. E parece algo distante, mas só para vocês entenderem, irmãos, nós temos a questão da medicina, né, que está vinculada a isso. Aí nós temos algo que aconteceu, né? Olha aí, ó, o país da Albânia. A Albânia, país de 2,7 milhões de habitantes, localizado no sudoeste da Europa, cogita, e isso foi o que Elon Musk quis fazer, ó, substituir ministros do governo por inteligência artificiais para combater a corrupção. O primeiro-ministro Edi Rama sugeriu que no futuro o país poderia ter um ministério inteiro administrado por IA, sem nepotismo, sem salário, sem corrupção e trabalhando sem parar. Para alguns, a proposta pode aumentar a transparência e eficiência. Para outros, levanta dilemas democráticos sobre até onde a tecnologia deve ir no papel de governar sociedades. A Albânia ainda não deu passos concretos nessa direção, mas já usa IA em negociações com a União Europeia na tentativa de acelerar sua entrada no bloco econômico. Olha isso, irmãos. Um país de 2.700.000 pessoas quer substituir ministros por inteligência artificial. E alguém aqui acha que isso é difícil de acontecer ou acha que isso vai ser uma realidade? Irmãos, o Elon Musk deixou muita gente desempregada nos Estados Unidos, colocando IA para trabalhar no lugares de seres humanos. Então, isso parece algo distante, mas vai se transformar numa realidade em pouco tempo. Não é a longo prazo, é em um curto prazo. Por exemplo, no Brasil, que a gente tem mais de 500 deputados, mais de 80 senadores que não servem para nada. Desculpa a sinceridade, porque nós temos uma Suprema Corte. Imagine, né? Todo o Congresso Nacional, o Senado Federal e a Suprema Corte sendo transformada em uma IA. Meu Deus, quanto dinheiro deixaria de ser jogado fora? Eu digo sem medo de errar, irmãos, parece uma loucura. Parece uma loucura, mas presta atenção no que eu estou dizendo. Iria sobrar dinheiro. Porque não ia mais ter emenda parlamentar, que é por isso que a família do Mota está toda presa debaixo do braço de Alexandre de Moraes. O Hugo Mota está preso debaixo, que a família dele está toda processada. Então, nós temos a política e a Suprema Corte mais cara do mundo. O Vanderlei está dizendo que a IA pode vir corrompida no Brasil. Nós não duvidamos de nada. Né? Aí, veja bem, irmãos, isso daqui também é impressionante. Essa streaming de videogame, ela está usando o cérebro como por meio de tecnologia eletroencefalograma. Ela não está usando o joystick, o pensamento dela conectado à internet e ao jogo está fazendo ela jogar por pensamento. Você tem noção disso? Ela não tem ali na mão dela um joystick.
Ela não tem, ela está jogando com o pensamento, é com a mente. Então, é impressionante, meu irmão. Você está vendo, e isso que você está vendo aí diante dos teus olhos será um futuro breve em que as pessoas elas irão se conectar via pensamento sem precisar falar. Pastor, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Através do que nós estamos vendo, as pessoas só conseguirão viver no futuro com a marca da besta, sendo controlada, monitorada. E eu acredito que todo o grafeno que nós estamos absorvendo pela alimentação, através do que já foi aplicado, através do que está sendo colocado, o problema que as pessoas acham que tudo isso é teoria da conspiração. Porque num futuro próximo, a gente está tão conectado à tecnologia que é mais fácil você ter a tecnologia dentro de você do que fora. Então, isso não é um absurdo. Um país inteiro ser controlado pela inteligência artificial, as pessoas se comunicar por telepatia através da inteligência artificial, e também nós estarmos diante de um mundo que possa colapsar, segundo a própria pesquisa aí que está no meu canal, que foi da BBC, falando que nós teremos um mundo utópico, sem os seres humanos precisar trabalhar, mas a própria IA vai criar, segundo os pesquisadores, pode ser um vírus para dizimar a humanidade, quando eles não precisarem mais de seres humanos. Então, é algo assim que é uma realidade que nós os mais antigos aqui assistiram Exterminador do Futuro, e o Exterminador do Futuro está se transformando numa realidade. O Exterminador do Futuro está se transformando numa realidade diante dos nossos olhos. E não há dúvida, né? Não há dúvida de que esse é o caminho. Isso já é uma realidade. A gente teve algo que aconteceu na China, irmãos, que... Olha só, isso foi no domingo. O país passou a bloquear todas as conexões com sites de fora do país. O incidente foi detectado por um grupo de ativistas que monitora a censura na internet chinesa. De acordo com a organização grande, como é chamado o conjunto de sistema de controle, as conexões com outros países praticamente fechou a porta. 443, o TCP, usado por tráfego. Entre aproximadamente meia-noite e 34 e 1h48, horário de Pequim, o sistema da internet chinesa exibiu um comportamento anômalo, injetando pacotes forjados para interromper todas as conexões no portal. Então, veja, a China testou no domingo, presta atenção, como eles conseguiriam se desconectar de todos os portais e informações fora do país. É isso que você está vendo aí na matéria.
Então, a gente vê que nós estamos diante de testes e testes. E vocês sabem quem são as cobaias? Eu já expliquei isso para vocês. Irmãos, quem alimenta o cérebro da IA somos nós. É por isso, por exemplo, no Instagram, no YouTube, no Facebook, se você não tem teu conteúdo próprio, você entrega conteúdo dos outros, se você não modifica aquele conteúdo, o Instagram, ele não reconhece, ele reconhece a origem do conteúdo. E ele não vai entregar a tua página, a tua rede social. Por quê? Porque você está simplesmente repostando algo do outro. Então, veja bem, o YouTube, Instagram, Facebook, eles querem que você crie o teu próprio conteúdo. Por que eles querem que você crie o teu próprio conteúdo? Porque o conteúdo novo, ele alimenta a IA. Então, automaticamente, ele obriga, principalmente TikTok, eles obrigam você a criar conteúdo, a você mudar a imagem, mudar a voz, fazer algo diferente, para que você consiga ter destrava no algoritmo e eles entregar teu conteúdo. Por quê? Porque somos nós que alimentamos a IA. E eu já disse isso, irmãos. A inteligência artificial está com fome. Por quê? Porque nós chegamos num limite. Outra coisa que é muito interessante, aproveitando que nós estamos falando sobre inteligência artificial, é muito importante que eu vou falar aqui, é que a geração Z não quer postar mais nada da sua vida. Alguém já reparou aqui que existe um grupo aí de adolescentes e jovens que não tem nada de post no seu Instagram. Volta e meia eles só postam nos stories. E isso virou uma febre. Uma febre. Então, veja bem, em vez de eles criar conteúdo para lançar na IA, eles não estão criando conteúdo. Outra coisa que está acontecendo. As pessoas mais velhas estão comprando celulares analógicos para sair das telas. Isso vai dar um curto no sistema, tá? Por quê? Por quê? Porque as pessoas querem sair da rede. Querem sair da rede. Não é celular analógico, é celular sem internet, né? Então, isso está crescendo. Olha, eu estou numa matéria aqui da BBC. As vendas de celulares sem acesso à internet têm crescido, impulsionado pela busca das pessoas da desconexão digital, pelo desejo de reduzir o uso das redes sociais, ansiedade tecnológica e também por serem uma alternativa mais durável e acessível financeiramente, especialmente para idosos que não se adaptaram a smartphones. Então, muita gente está recorrendo para fora da rede. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que a gente está dentro de um sistema, por exemplo, quem é aposentado aqui, você tem que fazer o atestado de vida. Quem aqui já fez o atestado de vida? Eu sei que eu tenho um grupo grande de aposentados aqui. E aí você tem que colocar a tua digital e reconhecimento facial. No teu Gov, reconhecimento facial.
Aplicativos de bancos também precisa de reconhecimento facial. É prova de vida, né? Ou é prova de morte? Então, veja bem, isso quer dizer, você tem que estar dentro de uma rede. E a pandemia jogou todo mundo dentro da rede, irmãos. Quem me acompanha aqui desde a pandemia, o auxílio emergencial, presta atenção como isso, a pandemia está ligada à tecnocracia e à dependência. A gente, irmãos, na pandemia, o auxílio emergencial, eu nunca vou esquecer de uma fala de Paulo Guedes. Eu devo ter até esse vídeo nesse computador aqui. O Paulo Guedes disse assim, ó, nós queremos ajudar todos, o catador de lixo, o morador de rua, todos têm o direito de receber o auxílio emergencial. Mas para receber o auxílio emergencial, todos tiveram que entrar dentro do cadastro positivo, que é uma malha de controle do governo sobre a população. Deus abençoe Mandrica de Alagoas. Então, veja, nós estamos vendo que desde a pandemia, daí, veja bem, todos receberam o auxílio emergencial. Aí existiu um grupo gigantesco de pessoas que não entrou no crédito positivo, no GOV. Aí o que aconteceu? Do nada o Banco Central disse assim, ó. O Banco Central disse assim, do nada. O Banco Central disse assim. Olha o que o Banco Central disse. Vocês têm dinheiro no banco. Aí disseram que tinha uma mulher lá de Natal que não sabia, tinha R$1 milhão no banco. Então, se você quer saber se você tem dinheiro no banco, que pode ser algo que você deixou lá, alguma coisa, aí eles mandaram. Aí entrou mais um grupo gigantesco de pessoas. Por quê? Porque para você entrar no sistema do Banco Central, você teve que entrar no GOV, no crédito positivo. Então, automaticamente, um grupo gigantesco de pessoas foi procurar ver se tinha dinheiro. E, novamente, como faltou pessoas entrar dentro do sistema, novamente, o ano passado, o ano retrasado, teve outra. Por quê? Porque eles querem que todo mundo esteja dentro do sistema. E, meu irmão, crédito positivo, score, sistema do governo de monitoramento presta atenção, nós somos monitorados pela voz, pela íris dos olhos, por reconhecimento facial, por digital e por massa corpórea. É uma malha que ninguém corre, que ninguém consegue sair dela. Então, veja que a maioria das empresas hoje você entra com reconhecimento facial. Os aeroportos agora com cartão de embarque com reconhecimento facial. Então, tudo que você faz, olha aí, o professor está dizendo aí, ó, EGAF, olha lá, os professores somos obrigados a usar para termos acesso às plataformas de trabalho. Então, não existe mais. É um controle tão fechado, meu irmão, que agora, com a Super IA, nós estamos sendo controlados, monitorados, vigiados a todo momento. Tudo que tem conexão com câmera e internet põe a humanidade dentro de uma malha fina. Eu vi esses dias que em Belo Horizonte uma pessoa foi presa através de uma foto que eles puxaram o reconhecimento facial daquela imagem e foram atrás da pessoa e prenderam. Então, tudo nós estamos dentro de um sistema que a venda é para a sua segurança. Mas para você ter segurança, obrigado, irmão Alves, você precisa perder a tua liberdade. Então, para o mundo mais seguro, você perde toda a tua liberdade. Então,
O irmão Miros mandou um vídeo aqui, na fala do Paulo Guedes, né, falando da tecnocracia chinesa. Olha só essa fala. Não será o mesmo. A geopolítica é hoje o fator dominante, não é mais a economia. Os liberais foram para o banco de trás, os conservadores estão no banco da frente, os socialistas estão sendo empurrados para fora do caminhão, porque ficaram 30, 40, 50 anos com a hegemonia cultural. Isso está em xeque agora. A Rússia invade a Ucrânia e a Europa não tem como reagir. Recebe imigrantes, tem um welfare state que é extensivo a todo mundo, não consegue pagar pela própria defesa. Os valores do Ocidente estão procurando proteção dos conservadores. E a esquerda perdeu a hegemonia cultural. Então, acabou a migração, vai ter protecionismo, está indo todo mundo para a direita. É uma tsunami. É isso que eu estou falando. Conservadora. Uma tsunami conservadora. Irmãos, eu falei algo, né? Aproveitando a fala do Paulo Guedes, né? O mundo